Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento, irmãos, nesse estudo, mais um da série apologética, defesa da fé, defesa da palavra de Deus contra seitas, heresias, modismos e filosofias humanas, vamos estar estudando hoje sobre a maçonaria. O cristão e a maçonaria, como devemos nos portar ante a maçonaria. O que é realmente a maçonaria? Pois muitas pessoas não sabem. E eu vejo aqui no texto do pastor Edino Mello, autor desses livros Ferramentas, a qual tenho pego esses estudos para passar aos irmãos. Ele diz que há algum tempo, devido às suas viagens pelo país, ele tem notado um estranho crescimento de cidades com monumentos dedicados à maçonaria. Primeira coisa, ele diz, quando ele entra nas cidades, é que ele vê os símbolos maçônicos do esquadro e do compasso. Por quê? Ele começou a se perguntar o que um monumento como esse estaria fazendo nos portais de nossas cidades. Que sentido há em ter um símbolo como este erigido em lugar público? O que isso pretende nos comunicar? Por que não colocar em seu lugar símbolos cívicos, como a bandeira do nosso país, ou símbolos esportivos? Notei também que nos últimos anos tem havido uma enxurrada, ou melhor, um turbilhão de novos títulos ligados à maçonaria. Aquilo que aparentemente permaneceu oculto agora tem sido propagado quase que de forma doutrinária. Parece que tem havido um descortinamento proposital dessa organização, de forma convidativa no mundo editorial. Esse estudo tem o propósito, irmãos, de responder uma questão bem simples. Será que você pode tornar-se maçom e ainda assim continuar cristão? Para ajudar uma resposta a essa questão, apresentaremos uma comparação entre as crenças maçônicas e o que a Bíblia diz. Há compatibilidade entre as práticas rituais, simbolismos, princípios e juramentos com a Bíblia Sagrada? Ser maçom ou cristão? Maçom e cristão. Eis a questão, irmãos. Quais são os testes bíblicos para o cristão em relação à influência que cerca sua fé? A própria Bíblia apresenta alguns testes que funcionam como uma espécie de filtro para o cristão. Qualquer pessoa poderá utilizá-los. Eles são bem fáceis. Ao aplicá-los, você saberá se determinada prática ou crença é aprovada pela Bíblia ou não. O primeiro teste chama-se teste do fundamento apostólico. Ele alerta sobre o perigo sutil do fundamento alheio. O segundo teste é o que chamamos de teste cristológico. Alerta para aqueles que negam a Cristo, sua divindade e sua obra salvífica. Neste sentido, a Bíblia alerta para os falsos mestres. O terceiro é o teste da sã doutrina. Ele denuncia a existência de doutrinas heréticas que são equivocadas em relação a Deus, a Trindade e ao Espírito Santo. Ainda o teste do Evangelho, que alerta para o que Paulo chama de outro Evangelho. E finalmente há o teste da palavra, que denuncia os falsificadores da palavra. O que o teste bíblico revela? O teste bíblico revela se o cristão pode ou não ser maçom. Teste do fundamento apostólico revela o fundamento alheio. Teste cristológico revela o falso ensino. O teste da sã doutrina revela a falsa doutrina. O teste do Evangelho revela o outro Evangelho. O teste da palavra revela a falsificação da palavra. Vamos fazer uma oração nesse momento e já estaremos começando esse estudo da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos mais uma vez na sua presença nesse estudo, neste culto racional, a qual estamos, papai. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada vida que vai ouvir essa palavra, no seu rádio, no seu computador, aonde ela chegar, para quem ela chegar, seja cristão, seja de outra religião, ou até mesmo seja um maçom, meu Deus, que ainda há uma esperança e salvação em Cristo. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida, em nome do Teu Filho, Jesus de Nazaré. Amém. Maçonaria
e o teste do fundamento apostólico. Os irmãos, abram nas suas Bíblias, Efésios 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. 1 Coríntios 3 capítulo verso 11 diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da maçonaria sabendo disso? Sobre o fundamento dos apóstolos e sobre o alicerce que é Jesus Cristo. De onde veio o fundamento da maçonaria? A origem revela facilmente o fundamento. A maior parte dos fundamentos da maçonaria originam-se da necessidade de evitar repressão e de se auto-gerirem seus princípios. Logo no início, diversos membros pertencentes a sociedades secretas, ocultas ou esotéricas, tais como os Rosacruzes, os Illuminatis, que significa os iluminados, uniram-se à maçonaria. Existe uma forte evidência da influência de diversos grupos como os Cavaleiros Templários, uma antiga ordem de cavaleiros nobres que se tornaram corruptos por sua riqueza e poder e que foram reprimidos por ordem do Papa. O Swedenborgs, uma forma de espiritismo. O gnosticismo, uma crença herética confrontada pela igreja cristã primitiva. A Kabbalah, do judaísmo, fortemente ligado ao misticismo ocultista. O hermeticismo, o neoplatonismo, e então depois pelos Rosacruzes, os Illuminatis e a Sociedade Teosófica, todos incompatíveis com o cristianismo. Uma séria investigação histórica revela que, de fato, a maçonaria é uma amálgama, uma mistura de várias religiões e filosofias. Quando nasceu o fundamento da maçonaria moderna? A maçonaria moderna nasceu em 24 de junho de 1717, na Gose Gridion Taverne, quando 4 lojas londrinas foram chamadas sob a direção do grande mestre chamado Anthony Sayer. Lojas individuais com rituais existiam muito antes que essas. A mais velha constituição de uma loja sobrevivente escrita data de 1480. Outras, particularmente da Escócia e Inglaterra, parecem datar em torno de 1150 d.C. Durante o século XVIII, os rituais maçônicos tiveram uma revisão considerável para expressamente excluir referências de Jesus Cristo e do Deus da Bíblia. Um dos maiores cronistas da maçonaria escreveu a respeito desse período: uma considerável quantia de cortes foram necessárias pela alteração da cláusula na Constituição que mudou a maçonaria de uma base cristã para uma base não cristã. Todo o fundamento cristão foi eliminado. Que tipo de fundamentos possui a maçonaria? Apesar de a maçonaria dizer que ela não envolve nenhum tipo de convicção religiosa, um estudo um pouco mais atento revela o contrário. Na verdade, os fundamentos das grandes lojas orientais são eminentemente ateístas, enquanto as grandes lojas da Inglaterra e da América e outras afiliadas com elas possuem fundamentos panteístas, que tudo é Deus. Se há um tipo de Deus, há envolvimento religioso. Por que a maçonaria decidiu eliminar qualquer influência cristã do seu fundamento? Porque a maçonaria teria preocupação de remover sua base cristã? Este processo de remover a essência cristã foi iniciado pelo Dr. James Anderson e patrocinado pelo reverendo Dr. Theophilus Desaguliers, o terceiro grande mestre que ocupou o ofício entre 1723 e 1738. Este trabalho foi completo pelo livre pensador deste grande mestre, o Duque de Sussex, por volta de 1813. Isto incluía remover todas as referências de Jesus Cristo e introduzir uma história mítica que desse sentido ao nome de Deus adotado pela maçonaria. Os juramentos sangrentos para manter sigilo, os quais têm sofrido algumas pequenas mudanças significantes desde então, foram também acrescentadas na iniciação desse tempo. Como se deu a expansão da maçonaria?
A evidência de seus próprios cronistas mostra que a maçonaria abandonou qualquer pretensão de um fundamento cristão quase 200 anos atrás. A maçonaria foi apresentada na França em 1771, na Espanha em 1728, nos Estados Unidos em 1730, na Holanda em 1731, na Alemanha em 1733, no Canadá em 1841, e então de uma a outra extremidade da Europa, América do Sul e mais longe. O crescimento foi espalhar-se do mesmo modo. 6 diferentes grandes lojas estabeleceram lojas filhas na China em 1788. Desde então a maçonaria espalhou-se para o mundo todo. Entre os adeptos da maçonaria há diversas pessoas que vivem honestamente, cumprindo os princípios ensinados por ela. Esse estudo não tem nada contra elas ou aos propósitos que a priori objetivam tais como a busca da verdade, o estudo da moral e da solidariedade fraternal. Na verdade, dentro do que propõe, ela defende o seu papel na sociedade e no mundo em que vivemos. A história está marcada pela sua influência em diversos momentos. Este material apenas compara algumas de suas crenças com o texto da Bíblia Sagrada. Neste sentido, o respaldo de toda observação feita aqui sobre suas crenças terá o texto bíblico como fonte primária, seguida de citações de diversos autores que também lidam com este assunto, especialmente aqueles que fundamentam a cosmovisão da maçonaria. Desse modo, irmãos poderão tirar suas próprias conclusões. A questão principal aqui é responder: o cristão deve ou não pertencer a esta sociedade secreta? Qual o poder da maçonaria por trás de diversos eventos históricos? Para se ter uma ideia da influência da maçonaria, basta verificar o número de presidentes dos Estados Unidos ligados a ela. James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Talk, Franklin D. Roosevelt, Harris Truman e Gerald Ford. A Grande Loja Oriental removeu a necessidade dos membros terem uma crença em um ser superior, e depois admitiram mulheres como membros em algumas lojas, incluindo os líderes da Sociedade Teosófica Ocultista Helena Blavatsky, Alice Bailey e Annie Besant, e todas alcançaram o 33º grau. As grandes lojas orientais desenvolveram uma associação de livres pensadores e ateus como tendências ocultistas significantes. Seguindo isso, um grande número de lojas nacionais afiliadas com as grandes lojas orientais francesas, incluindo as alemãs, turcas, portuguesas, espanholas, gregas, italianas e aquelas na Bélgica, Brasil, Peru, Haiti, Guatemala e América Central e do Sul. Todas as lojas maçônicas são exigidas a reconhecer todas as outras e afiliar-se ao Supremo Conselho Inglês. Seus símbolos possuem fortes traços pagãos. O que a maçonaria diz do cristianismo? A maçonaria não é cristã, nem é uma substituta para o cristianismo. C.F. McQuagg, My Masonic Friend, página 1. Ela reúne todos os credos. A maçonaria diz: a maçonaria não professa o cristianismo, não, mas espera o tempo em que as obras de nossos irmãos da antiguidade venham a ser simbolizadas pela construção de um templo espiritual, no qual haverá apenas um altar e um culto de adoração, um altar comum da maçonaria, no qual o Veda, Shaksa, Sadi, Zen Avesta, o Alcorão e a Bíblia Sagrada vão estar, e em cujo tabernáculo o hindu, o persa, o assírio, o caldeu, o egípcio, o chinês, o maometano, o judeu e o cristão poderão ajoelhar-se. The Kentucky Monitor, página 95. A Bíblia declara: se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles. Isaías 8:20, falando sobre a palavra de Deus. Então nós vemos aqui a maçonaria buscando um ecumenismo. Se você vê pastores falando que são ecumênicos, igrejas, o ecumenismo na verdade é a reunião de todas as religiões em uma só, que vai ser possivelmente com 99,9% de precisão a religião do anticristo e do falso profeta, a qual governará o mundo inteiro. Então já há um preparo da maçonaria, dos Illuminati, das sociedades secretas,
do ecumenismo, já um preparo para a vinda do anticristo. Então devemos vigiarmos. A maçonaria diz: de fato, a maçonaria da loja azul não tem nada a ver com a Bíblia. Ela não está fundamentada na Bíblia. Se estivesse, não seria maçonaria, mas outra coisa. No livro The Digest of Masonic, página 207 e 209. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Salmo 12, versículos 6 e 7. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Salmo 119, verso 105. A maçonaria diz: toda loja maçônica é um templo de religião e seus ensinos são instruções religiosas. A Bíblia declara e disse Jesus: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Mateus 12:30. O que revela que os adeptos da maçonaria formam vínculos religiosos com ela. Você sabe diferenciar um tatu de uma tartaruga? É fácil. Basta observar o que o tatu faz. Apesar de ambos possuírem carapaça, o tatu é noctívago, isto é, anda à noite, enquanto a tartaruga não. Ele cava buracos, em alguns casos em cemitérios. A tartaruga é aquática. O tatu é um mamífero. A tartaruga é um réptil. Alguns tatus comem carniça. A tartaruga jamais. Por que se pode afirmar que a maçonaria é um tipo de religião? Basta verificar o que há debaixo da carapuça filantrópica. O seu fundamento, suas práticas a definem como tal. Além de ser altamente ritualizada, as cerimônias da loja estão repletas de orações, ritos funerais, iniciações, invocações e juramentos, sendo a maioria incompatível com a Bíblia. Albert Pike disse que a maçonaria é a religião universal, eterna e imutável. Quem sou eu para discordar dele? Albert Pike, um dos grandes escritores. Albert Pike foi o soberano grande comendador do Supremo Conselho dos Grandes Soberanos Inspetores Gerais do 33º grau, considerado o Platão da maçonaria. Foi um homem muito, seus escritos muito respeitados na maçonaria. A maçonaria e o teste cristológico. O segundo teste, que nós falamos no começo, é chamado de o teste cristológico. Qual é o conceito que a maçonaria tem de Jesus? Como ela o vê? A resposta a essas questões é fundamental para o cristão esclarecer a verdade por trás da maçonaria. A Bíblia é clara sobre este teste. 1 João capítulo 2, irmãos, versículo 22, 23 e o capítulo 4, versículo 2 e 3. 1 João 2, 22 diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, e quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Qual é o lugar de Jesus na maçonaria? A maçonaria compara Jesus aos fundadores das demais religiões, além de negar sua divindade. José Gervásio de Figueiredo, falando sobre religião, no seu dicionário da maçonaria, afirma que seus imortais fundadores foram todos mensageiros da verdade única. Para o pensamento maçônico, todos estes foram unânimes em proclamar a paternidade de Deus e a fraternidade dos homens. Tal foi a mensagem de Vaisa, Hermes, Trismegisto, Zaratustra, Orfeu, Krishna, Moisés, Pitágoras, Cristo, Maomé e outros. A Bíblia contraria essa crença, ensinando que Jesus é o Filho de Deus. João 3, verso 16, Lucas 9, 51, João capítulo de número 13, verso 3, capítulo 7, verso 33 e 34, capítulo 14, verso 28, capítulo 16, verso 10, capítulo 16, verso 28, capítulo 17, verso 11, verso 13, Atos capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 22,
capítulo 3, verso 21 e 1 Timóteo 3, 16. O apóstolo Pedro testificou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 68. Então, para os maçons, Jesus é um simples fundador de religião, um homem que disse a verdade, os pensamentos maçônicos da paternidade e fraternidade de Deus, como assim foi Zoroastro, Orfeu, Krishna, Hermes, Pitágoras, Moisés, Maomé e outros. Então nós, pelo teste cristológico, já começamos a observar que suas práticas não condiz com a Bíblia, não estão em consonância e concordância, em harmonia com a palavra de Deus. A maçonaria diz: a religião da maçonaria não é o cristianismo. Parecer dado por Albert Maclay em Mickey Revide Encyclopedia of Freemasonic, página 618. Maclay, que escreveu isso, é do 33º grau, é considerado o principal historiador e estudioso da maçonaria nos tempos modernos. O William Schnobelen declara em Maçonaria do Outro Lado da Luz, editora Luz e Vida, que a maçonaria tem um sistema de crença, conduta ou filosofia. Além da crença em um Deus, o sistema de crenças maçônico também inclui a imortalidade da alma, o julgamento dos maçons pelas obras que produziram e a crença de que a caridade e a beneficência devem estender-se a todos, especialmente aos irmãos maçons e às suas famílias, viúvas e órfãos. Se isso não for religião, é o que? Como se vê, definitivamente o fundamento maçônico nada tem a ver com o cristianismo. Errais, diz a Bíblia, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Marcos 7, verso 13. A palavra do Senhor converte e refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. Torna os inexperientes sábios. Salmo 19, verso 7. Alegra o coração, ilumina os olhos. Salmo 19, verso 8. Produz temor ao Senhor, revela os juízos justos e verdadeiros de Deus. Salmo 19, versículo 9. É mais desejada que o ouro e é mais doce do que o mel. Salmo 19, versículo 10. Alerta-nos da ira divina e traz-nos grande recompensa. Salmo 19, versículo 11. O que a maçonaria faz com o nome de Jesus? A maçonaria diz: a retirada do nome de Jesus e das referências a ele nos versículos bíblicos usados no ritual são modificações leves, mas necessárias. Albert Maclay, Maçonaria Ritualística, página 272. A Bíblia declara: Jesus é o nome dos nomes, Jesus é o nosso exemplo. Mateus 11, versos 29 ao 30, João 13, do verso 4 ao 6, Filipenses 2, verso 5, 2 Coríntios 8, 9, Hebreus capítulo 12, do verso 2 ao 3, 1 Pedro 2, 21, capítulo 4, verso 1 e 2, 1 João 3, verso 16. Jesus é a nossa justificação. Romanos 3, do verso 24 ao 26, Romanos capítulo 4, do verso 23 ao 25, capítulo 5, verso 9, capítulo 8, do verso 1 ao 3, e Atos capítulo 13, verso 39. Jesus é a propiciação por nossos pecados. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, 1 Coríntios 15, verso 3, 2 Coríntios 5, verso 18 ao 19, Colossenses 1, do verso 14 ao 15, 1 Pedro 1, do verso 18 ao 20, Apocalipse 7, do verso 13 ao 14, 1 João 1, 7, 1 João capítulo 5, verso 6 e Tito 2, verso 14. Aqui só algumas bases para os irmãos. Jesus é a nossa vida. João 5, verso 11 ao 12, João 14, verso 18 ao 20, Romanos 8, verso 9 ao 10, 2 Timóteo 2, 11, Efésios 1, versículo 9 e 10, Efésios 2, do verso 4, do 4 até o versículo 6, e 1 Tessalonicenses 5, verso 10. Jesus é o nosso mediador. João 14, 6, Hebreus 7, verso 25, Efésios 3, verso 12, 1 João 2, verso 1. Jesus é o nosso sacerdote. Hebreus 3, capítulo, verso 1, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 6 ao 10, capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 11. Jesus é o nosso Salvador. Mateus 18, verso 11, Lucas 2, verso 10,
João 3, verso 17, Atos 4, versículo 12. 1 Tessalonicenses 5, verso 9, 1 Timóteo 1, verso 15, 1 João 2, verso 22. Qual é o ensino da maçonaria sobre a oração? A maçonaria desaconselha que se façam na loja orações em nome de Cristo. O ensino da Bíblia sobre a oração é explícito. O cristão deve orar a Deus Pai somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre nós e Deus. Veja o que o próprio Jesus disse: eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 13 e 14, Romanos 12, verso 2, Romanos 15, verso 30, Efésios 6, verso 18, Filipenses 4, 6, Colossenses 3, verso 17, 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Devemos orar em nome de Jesus, e a maçonaria desaconselha o contrário. Como são feitas as orações na maçonaria? Você frequentaria um lugar onde não se permite sequer orar no nome de Jesus? Nenhuma das quase 30 orações dadas para diferentes ocasiões maçônicas registradas na obra de Albert Mackay é oferecida em nome de Cristo. Nenhuma das orações feitas na loja azul e nos graus superiores de ritos de York escocês utiliza-se o nome de Jesus Cristo. Como o cristão pode ser participante de uma organização que trata Jesus desse modo? Essa é uma das razões por que o cristão não deve ser maçom. A crença de que orações podem ser feitas sem o nome de Jesus contraria a fé cristã. A quem a maçonaria compara Jesus? A maçonaria diz: o intelecto divino e sábio enviou mestres aos homens. Enoque, Noé, Abraão, Moisés, o filho de Inram, os profetas, Pitágoras, Platão, Jesus, filho de José, o Senhor, o Messias e seus apóstolos, e depois deles Maomé, o filho de Abdullah, com sua lei, que é a lei do Islã, e os discípulos da verdade seguiram a lei do Islã. Albert Pike, Moral e Dogmas, 25º grau, página 34. A Bíblia declara que Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo. Veja as declarações que ele fez sobre a si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Se me conhecesse, também conheceria o meu Pai. João 8, 19. Quem me vê, vê o Pai. João 14, verso 9. Eu vim para que tenham vida em abundância. João 10, versículo 10. Então vemos aí mais um tópico. Por que o nome de Jesus deve ser pronunciado em todos os lugares? Veja por que o nome de Jesus deve ser pronunciado em todos os lugares. Os demônios são expulsos em nome de Jesus. Marcos 16, 17. As enfermidades são curadas em nome de Jesus. Marcos 16, 18. Jesus está acima de todo nome. Filipenses 2, versículo 10 e 11. Diante dessas considerações, pense: quem senão o inimigo tentaria impedir de se mencionar o nome de Jesus? O que distingue Jesus dos demais homens? O que distingue Jesus? Seus amigos disseram: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2, 22. Ele não tinha pecado. 2 Coríntios 5, 21. Em Cristo não há pecado. 1 João 3, 5. Seus inimigos disseram: não encontro motivo para acusar este homem. Pilatos, governador de Roma. Lucas 23, 4. Ele era um homem inocente, mulher de Pilatos. Mateus 27, 19. Eu traí sangue inocente. Judas. Mateus 27, versículo 4. Com certeza ele era o Cristo, filho de Deus. Centurião romano que assistiu à crucificação de Jesus. Mateus 27, 54. Porque a missão de Jesus o diferencia dos demais líderes. Como a missão de Jesus como Filho de Deus, ele tinha uma missão divinamente designada a cumprir. O elemento mais reiterado nessa missão é o mediar da vida aos homens. O Filho tem o mesmo poder de conferir vida que o Pai. João 5, 21. Da mesma forma que o Pai tem a vida em si mesmo, também outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Portanto, a fé em Jesus como Filho de Deus resulta na posse da vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele tem poder sobre toda a carne para conferir a vida eterna a quem o Pai desejar. João 17, verso 2, João 11,
verso 25, João capítulo 10, verso 10, João 3º capítulo, verso 35, capítulo 6, verso 40. Jesus é exclusivo por ser o Filho de Deus. Ele é o mais do que um homem escolhido e consagrado. João se refere a ele, Jesus, como o Filho unigênito que está no seio do Pai. João 1,18. A consciência de Jesus em relação à sua divindade é expressa nas declarações: eu sou o pão da vida, João 6,35, versículo 48. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, João 15,1. E veja também, irmãos, João 4,26, João 6,20, João capítulo 8, versículo 24, 28 e 58, João capítulo 13, verso 19, João capítulo 18, versos 5, 6 e 8. Fala mais sobre a divindade de Jesus. A maçonaria diz: foi descoberto que cada ato no drama da vida de Jesus e cada qualidade atribuída a Cristo são encontradas na vida de Krisman, Deus Sol da Índia. Compara Jesus com um Deus pagão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia declara. Ele não afirmou que estava ensinando apenas boas ideias morais ou religiosas. Pelo contrário, ele nos assegura que é o único meio de acesso a Deus. Se não crermos em Jesus, teremos de considerá-lo mentiroso ou louco. Mas nós sabemos que ele não era nenhum nem outro. Jesus dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo a história ocidental. C. Lewis escreveu mais de 30 livros, inclusive as Crônicas de Nárnia. Lecionou no Magdalen College, Oxford, e no Magdalen College da Universidade de Cambridge. Ele disse: um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Seria um lunático no mesmo nível de um homem que diz ser um ovo cozido, ou então seria o próprio diabo. Cada um de nós precisa tomar a sua decisão. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Mas não venhamos com nenhum argumento complacente que diga que ele foi um grande mestre humano. Ele não nos deu esta escolha, nunca pretendeu fazê-lo. A maçonaria diz que Jesus Cristo era meramente um homem. O líder maçom Jim Cham era maçom do 33º grau, da Loja Azul, ex-venerável de todas as corporações do rito escocês e cavaleiro comandante da corte de honra. Ele disse que a doutrina maçônica oficial concernente a Cristo é que Jesus era simplesmente um homem. Era um dos exemplares, um dos grandes homens do passado, mas não divino e certamente não o único meio de redenção da humanidade perdida. Como um cristão pode ser maçom se afirmações como estas, feitas pela maçonaria, se opõem à palavra de Deus? Não há como conciliar a maçonaria com a fé cristã. A Bíblia declara: Jesus é Deus. Mateus 1, verso 22 e 23, João 1, verso 1, João capítulo 10, 33º versículo, João capítulo 20, verso 28, Atos 20, 28, Romanos 9, verso 5, 1 Coríntios 8, verso 12, 1 Timóteo 3, verso 16, Tito 1, terceiro versículo. A maçonaria é compatível com a fé cristã? A maçonaria diz: o importante ritual maçônico chamado Mel de Turdez, ritual do capítulo da Rosa Cruz, nega a deidade de Jesus Cristo, ao declarar oficialmente na cerimônia: reunimos-nos neste dia para comemorar a morte de Jesus, não como inspirado ou divino, pois isso não cabe a nós julgar. A Bíblia declara que Jesus requer uma definição clara ao lado dele. Ele diz: todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus 10, o versículo 33. O que comprova a divindade de Jesus? Segundo a Bíblia, Jesus é onipresente. Mateus 18, verso 20. Mateus 28, verso 20. Efésios 3, 14. Jesus está em todos os lugares. Jesus é onisciente, sabe todas as coisas. Mateus 9, versículo 4. Mateus 11, versículo 27. João 2, verso 25. João 16, verso 30. João 21, verso 17. Atos 1, verso 24.
onipotente, Jesus é todo-poderoso. Mateus 28, verso 18, Marcos 1, versículo 29 e 34, João 10, verso 18, Judas, versículo 24. Pré-existente, existe antes de existir céus e terra, anjos, planeta Terra e seres humanos. João 1, do verso 15 ao 30, João 3, do verso 13 ao 31 e 32, João 6, verso 62, João 16, verso 28, João 17, verso 5. Jesus é eterno. Isaías 9, verso 6, Miqueias 5, verso 2, João 8, verso 58. Jesus é imutável. Hebreus 13, verso 8, digno de adoração. Mateus 2, do verso 8 ao 11, Mateus 14, verso 33, Filipenses 2, verso 8 ao 11, Hebreus 1, verso 6. Aqui eu não vou me aprofundar muito sobre a divindade de Jesus, porque em breve vamos preparar uma série sobre Cristo, sua divindade, sua humanidade, seu ministério, as profecias que falavam a respeito dele, para que os irmãos estejam mais sábios na santa palavra de Deus. O que a Bíblia revela sobre o caráter de Jesus? Não somente as obras, como também as palavras de Jesus são as palavras de Deus. Jesus declara ao mundo aquilo que ouviu do Pai, João 8, 26. Segundo a Bíblia, ele fala somente o que o Pai lhe ensinou, João 8, 28. Jesus diz que ouviu do Pai a verdade, proclamada por ele, João 8, versículo 40. A Escritura deixa claro que a palavra de Jesus não é dele próprio, mas é a palavra do Pai que o enviou, João 14, verso 24. Jesus reivindicava por parte da humanidade a mesma honra que é dada a Deus, João 5, verso 23, em virtude de ser um com o Pai, João 10, verso 30. Esta unidade aparenta ser mais do que a unidade de propósitos e intentos, de algum modo incompreensíveis aos seres humanos. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. João 10, 38, João 14, verso 1. Jesus acrescentou, porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho também o faz igualmente. João 5, 19. As obras de Jesus vieram do Pai, João 10, 32. Na realidade, é o Pai habitando em Jesus que opera tais obras, João 14, verso 10. O maçom e o teste da sã doutrina. O terceiro teste é o teste da sã doutrina. Paulo fala das verdades da fé e da sã doutrina que devemos seguir. 1 Timóteo 1, 10, verso 11, capítulo 4, verso 6. E em Efésios 4, 14 ele diz que devemos ter o cuidado para não sermos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Eu gostaria de destacar neste teste a doutrina sobre Deus. Qual é o conceito que a maçonaria tem sobre Deus? A compreensão que ela tem de Deus está de acordo com a Bíblia Sagrada. Paulo declara, 1 Timóteo 6, verso 3, 4 e 11, que se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contêndias de palavras. Foge destas coisas, ele alerta, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. 2 Timóteo 4, 3. Qual é a visão da maçonaria tem de Deus? Deus é designado como o título de o grande arquiteto do universo, G maiúsculo, o grande geometra e o altíssimo. O conceito de Deus ensinado na maçonaria é antibíblico, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e rei eterno, Jeremias 10, verso 10. A maçonaria diz, a concepção de Deus feita por cada homem deve ser proporcional ao seu conhecimento mental, poderes intelectuais e excelência moral. Deus é, segundo a concepção humana, um reflexo da imagem do homem. Albert Pike, Morais e Dogmas, página 223. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo falado, não realizará. Números 23, verso 19. É o que a Bíblia declara sobre Deus. A maçonaria diz, o único Deus pessoal que a maçonaria aceita é a humanidade em seu todo. A humanidade, portanto, é o único Deus pessoal que existe. Mistérios e Maçonaria, de J.D. Book, página 216. A Bíblia declara que Deus é um ser pessoal, diferente do Deus Gadu, grande arquiteto do universo.
propagado na maçonaria. O conceito bíblico sobre Deus é absolutamente diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que, por meio dele, vivamos. 1 João 4,9, Romanos 5,8 e João 3,16. E se você quiser se aprofundar mais ainda na maçonaria, você tem acesso à internet, tem documentários que falam sobre a maçonaria, sites de estudos bíblicos que mostram os símbolos da maçonaria, que não é permitido mostrar porque estamos aqui gravando em áudio essa mensagem, então não tem como. Mas se você quiser se aprofundar mais, há muitas sociedades aí, os Illuminatis, que tem símbolos também, muitos símbolos deles estão na mídia. Na nota de $1, se você olhar lá, tem o triângulo com o olho que tudo vê, com a pirâmide, significando nova ordem mundial. É um símbolo maçom, um símbolo Illuminati. Então devemos, irmãos, nos precaver e antever o que está para acontecer na Terra. A nova ordem mundial, nova ordem das épocas, nova ordem financeira, o ecumenismo, a apostasia da igreja, os sinais de guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes e fomes, falsos profetas, esfriamento do amor, multiplicação da ciência, tudo é um grande indicador que Jesus está prestes a voltar. O ex-maçom William Schnoebelen declara que a maioria dos maçons não sabe que os espera no caminho dos segredos, a graus mais elevados que o mestre maçom. Seus irmãos maçons irão encorajá-lo a unir-se ao rito de York, ou rito escocês antigo e aceito. Ele aprenderá o nome de Deus em 3 línguas, Jabulon. É este o estranho nome, supostamente verdadeiro da divindade da maçonaria, finalmente revelado. Já representa o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Bu, a segunda sílaba, representa o nome de Baal ou Bel, é o nome do Deus de Jezabel e Acabe. Provavelmente o casal mais iníquo que já se assentou no trono de Israel. 1 Reis 16, do verso 29 ao 34. Jabulon, a terceira sílaba, representa o nome do deus Osíris, é o nome de sua cidade sagrada, Heliópolis, em grego cidade do sol, no Egito, Gênesis 41, verso 45 ao 50. Esse era o deus do faraó, Osíris, o Deus Sol. Veja o que Deus responde, pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a e não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Isaías 45, 18. Deus mesmo diz em sua palavra, e não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Isaías 45, 21. Volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Isaías 45, verso 22. Qual é o fundamento do ensino sobre Deus na maçonaria? A maçonaria diz, a maçonaria é sucessora dos mistérios, religiões pagãs de Ísis, Osíris, Baal, Mitas, Tammuz, etc. Ainda segue o ensino antigo de Albert Pike. A Bíblia declara, lembre-se das coisas passadas e das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. A maçonaria diz, a razão e o absoluto, a razão é por si mesma, ela é porque é. Se Deus é, ele é pela razão. Esta é a lei imutável da natureza, a eterna vontade da justiça, que é Deus. Albert Pike, Moral e Dogmas, página 847 e a página 737. A Bíblia declara, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24, Deus é amor, 1 João 4, versículo 12. A Bíblia diz que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, Atos 17, 24. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam, Romanos 4, 17. É o Deus que do nada tudo criou, Gênesis 1, verso 1. É o Deus que não foi inventado, mas que é a origem, a causa, o sentido e o fim de toda a criação, Romanos 11, 36. O que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia nada menciona sobre o nome Gadu.
O nome de Deus revelado na Escritura Sagrada prova que ele é de fato um ser pessoal. Em vários lugares do texto sagrado, Deus nos é indicado como Jeová Jireh. O Senhor proverá. Gênesis 22, 13 e 14. Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Êxodo 17, verso 15. Jeová Rafá. O Senhor que sara. Êxodo 15, verso 26. Jeová Shalom. O Senhor nossa paz. Juízes 6, versículo 24. Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23, verso 1. Jeová Tsidekeno. O Senhor justiça nossa. Jeremias 23, verso 6. Jeová Sabaote. O Senhor dos exércitos. 1 Samuel 1:3. Jeová Samá. O Senhor está presente. Ou Jeová Chamá. Ezequiel 48:35. Jeová Eleon. O Senhor Altíssimo. Salmo 97, verso 9. Jeová Mikadishim. O Senhor que vos santifica. Êxodo 31, verso 3. O que a Bíblia ensina sobre a personalidade de Deus? Raimundo de Oliveira diz em seu livro O Progresso da Apostasia que a personalidade de Deus pode ser provada não só pelo que ele é, mas também pelo que ele faz e pelos sentimentos que lhe são comuns. Deste modo, a personalidade de Deus claramente pode ser vista do seguinte modo: pelos pronomes pessoais empregados para distingui-la. João 17, verso 3, Salmo 116, verso 1 e 2. Pelas características e propriedades da personalidade que lhe são atribuídas. Gênesis 6, 6, 1 Reis 11, 9, Deuteronômio 6, 15, Apocalipse 3, 19, Provérbios 6, 16. Pela relação que ele mantém com o universo e com os homens. Gênesis 1, 1, Hebreus 1, 3, Mateus 10, 29 e 30, Romanos 8, verso 28. Então você vai dando pausa aí no seu CD, na sua mensagem, e vai vendo as bases bíblicas para ter uma maior noção de quem realmente é Deus. É um ser pessoal, não é? Deus não é tudo. Deus não é árvore, não é natureza. Deus é Deus que criou tudo isso. Mas ele está numa esfera maior e ele é um ser pessoal, ele é pessoa. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem espírito e verdade. Deus, ele é um ser pessoal que quer ter um relacionamento pessoal conosco, por seu filho. O que a Bíblia fala do Deus Jabulon? Conforme o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, a maçonaria se refere à sua divindade usando nomes para deuses considerados abomináveis na Bíblia. Segue explicando melhor como se chega ao termo Jabulon. O grau do Real Arco do Rito de York une Yaheb com divindades pagãs como Baal ou Osíris. Cada sílaba da palavra Jabulon representa um deus. Segundo Coil, é uma associação de Javé, Baal e Obel e Osíris, o deus sol do Egito. Já representa Javé. Bu ou Baal representa o antigo deus cananita, deus nacional dos fenícios, terra de Irão, rei de Tiro. 2 Reis 1, versos 2 ao 4. On representa Osíris, o misterioso deus egípcio. A Bíblia declara que Deus é exclusivo. Isaías 42, verso 8, Isaías 44, verso 8, 1 Crônicas 16, verso 25 ao 26, Deuteronômio 6, verso 13 ao 15. Note, este nome inclui espantosamente Baal e Osíris, deuses abomináveis, deuses considerados abomináveis na Bíblia que os homens adoravam. Elias mesmo, ele acaba com os profetas de Baal. Deus fere ali todos os falsos deuses do Egito nas 10 pragas. Henry Halley nos informa que as escavações feitas em Gezer, Macalister pela Palestina Exploration Fundação, 1904-9, no extrato correspondente à época dos cananeus de cerca de 1500 a.C., encontram-se jarros contendo os despojos de crianças recém-nascidas que tinham sido sacrificadas a Baal. A área inteira se revelou como sendo cemitério de crianças recém-nascidas. Constataram que no início da construção de uma casa sacrificava-se uma criança, cujo corpo era metido no alicerce, a fim de trazer felicidade para o resto da família. Por que a maçonaria teria incluído Baal no nome de Deus? Pode o cristão invocar um nome que remete a um Deus assassino? Cada pessoa da divindade é declarada como sendo divina. O Pai é Deus, Mateus 6:8, Mateus 7:21, Gálatas 1:1. O Filho é Deus, João 1, verso do 1 ao 18, Romanos 9:5,
Colossenses 2:9, Hebreus 1, verso 8 ao 10, Tito 2, verso 13. O Espírito é Deus, Marcos 3, verso 29, João 15, verso 26. A Bíblia está repleta de textos que comprovam que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma verdade sem sombra de qualquer dúvida. A Trindade se faz parte nas Escrituras dos seguintes textos: na criação do homem, Gênesis 1, 26, na criação a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Gênesis 1, João 1, 13, Jó 34, versículo 4, que diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Na capacidade do conhecimento do homem a respeito do bem e do mal, Gênesis 3, 22, na confusão das línguas em Babel, Gênesis 11, verso 7, no batismo de Jesus, Mateus 3, do verso 16 ao 17, na eleição dos santos, 1 Pedro 1, 2, na exortação de Judas, Judas 1, verso 20 e 21, e as igrejas, Apocalipse 1, do verso 4 ao 5. A Bíblia revela que o ensino das testemunhas de Jeová não passa no teste da sã doutrina, na descrição de atributos às três pessoas da Trindade: onipresença, onipotência, onisciência, eternidade e santidade. Isso veremos no próximo estudo dessa série sobre as testemunhas de Jeová. A Bíblia declara a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deuteronômio 4, 35, 39, 2 Samuel 7, 22, 1 Reis 8, 60, Salmo 18, verso 31, Salmo 86, verso 10. O Deus apresentado na maçonaria nada tem a ver com o Deus revelado pela Bíblia Sagrada. Veja o que a Bíblia diz em Jó 12, verso 22, Jó 24, verso 1, Jó 16, verso 6, Jó 34, verso 22, Daniel 2, verso 22, Amós 9, do verso 2 ao 3, Atos 15, verso 18, 1 João 3, 20, Provérbios 15, verso 3, Isaías 40, verso 14, Salmo 139, verso 11 e verso 12. A Escritura fala sobre a necessidade de conhecermos pessoalmente a Deus. Jó 22, do verso 12 ao 14, Salmo 40, verso 2, Salmo 10, verso 11, Salmo 59, verso 7, Ezequiel 8, verso 12. Sua veracidade, 2 Pedro 3, do versículo 3 ao 4. A Bíblia fala da bondade de Deus, Êxodo 16, 9, Números 14, 27, 1 Coríntios 10, 10, Filipenses 2, 14, Judas 16. Algumas bases para os irmãos aprenderem mais sobre Deus, que também vamos fazer um estudo em breve sobre os atributos de Deus, o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, que eu já disse. A Bíblia revela a exclusividade e a autossuficiência de Deus, distinguindo dos deuses dos povos. Atos 16, verso 24. Romanos 11, verso 35 ao 36. Há inúmeras bênçãos prometidas para aqueles que guardam a palavra de Deus. Salmo 30, verso 20. Deuteronômio 30, verso 20. Salmo 91, 14. 145, verso 20. Provérbios 8, 17. 1 Coríntios 2, verso 9. Capítulo 9, verso 3. A maçonaria e o teste do Evangelho. A maçonaria e o teste do Evangelho. O apóstolo Paulo alerta os cristãos: há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho além do que já está posto, vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Gálatas 1, do verso 7 ao 9. O ensino que for além do Evangelho é amaldiçoado. Como cristão, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Romanos 1, verso 16 ao 17. A Bíblia chega a dizer: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A maçonaria diz: estes 3 graus formam um todo perfeito e harmonioso, o primeiro, o segundo e o terceiro, e não se pode conceber que qualquer outra coisa que a alma do homem necessite possa ser sugerida.
Digo estas palavras para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses 2:4. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs sutilezas segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Segundo Tessalonicenses 2:2. A maçonaria diz: se mantivermos em devoção sincera e verdadeira a nossa profissão de fé maçônica, a nossa fé torna-se um raio de luz e nos levará às mansões sagradas, onde seremos eternamente felizes com Deus, o grande arquiteto do universo. A Bíblia responde: o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. 1 João 5, verso 11 ao 12. Então nós vemos aí que a fé cristã não concorda com o que a maçonaria diz sobre a salvação, como ser salvo. A maçonaria diz: passo a passo os homens devem avançar em direção à perfeição, e cada grau maçônico significa um desses passos. Albert Pike. A Bíblia responde categoricamente que a medida de nossa perfeição é Cristo. Como cristãos, prosseguimos até que todos cheguemos à unidade da fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 5, verso 3. A maçonaria diz: a salvação pela fé e a expiação vicária não foram ensinadas por Jesus, como são agora interpretadas. Essas doutrinas não são também ensinadas nas escrituras esotéricas. Elas são posteriores e constituem distorções ignorantes das doutrinas originais. Essas colocações são uma afronta para o Evangelho de Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, a Bíblia diz: temos paz com Deus, com Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:28. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 5, do verso 1 ao 2. A maçonaria diz: a antiguidade resolveu o enigma da existência do mal, supondo a existência de um princípio do mal, de demônios, anjos caídos e Satanás. A Bíblia responde: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, verso 3. A maçonaria diz: o verdadeiro nome de Satanás, dizem os cabalistas, é o Yahvé, ao contrário, pois Satanás não é um deus negro. Para os iniciados, ele não é uma pessoa, mas uma força criada para o bem, mas que pode servir para o mal. Ele é um instrumento da liberdade ou livre-arbítrio. Albert Pike. A Bíblia responde: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele chegou ao cúmulo de dizer que o diabo não é tão mal como os cristãos ou a Bíblia diz. A Bíblia alerta: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, verso 14. Ele é o enganador, poder de enganação. O que se sabe da maçonaria e o satanismo, que também é mais um estudo que vamos dar sobre o satanismo. John Wankeberg e John Eldon explicam que ao longo da história, Baal, incluso em Jabulon, nome dado ao deus da maçonaria, tem sido outro nome para Satanás. O deus Baal não era tão satânico que tanto Jesus quanto o Novo Testamento usaram o nome Baal, de modo amplo para referir-se ao próprio Satanás, Beelzebul. É um nome neotestamentário de Satanás, baseado no termo veterotestamentário Baal-zebul, que significa Senhor das Moscas. Será que o cristão verdadeiro invocaria um nome ligado ao próprio Satanás? A Bíblia diz que ele é o adversário do povo de Deus. 1 Pedro 3:8. O pervertido satanista Aleister Crowley foi maçom. George Meyer-Lary Nicholas relatam que Crowley uniu-se em 1912 a uma sociedade secreta alemã chamada Ordo Templo Orientis, Otto, fundada pelo maçom ocultista Karl Kenner. A ênfase da Otto na magia sexual era exatamente o que Crowley procurava. Depois da morte de Crowley em 1905, o novo líder da ordem foi
Theodor Heuss, membro do serviço secreto alemão. Devido ao fato de que Crowley tinha acesso a muitos dos segredos da Otto, Bob Larson diz que ele morreu tragicamente nas drogas, afundado na pobreza e miséria. Você seria um irmão de um homem bizarro como este? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Efésios 5, do verso 11 ao 13. Como é o juramento para ser da maçonaria? Será que é possível ser maçom verdadeiro e regular, e ao mesmo tempo cristão autêntico e convicto, fazendo o seguinte juramento? Eu, a pessoa põe o nome, juro e prometo de minha livre e espontânea vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, nunca revelar quaisquer dos mistérios que sempre ocultarei, nunca revelarei qualquer uma das artes secretas, partes ou pontos dos mistérios ocultos da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um bom e legítimo irmão ou uma loja regularmente constituída. Nunca os escrever, gravar, traçar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-lo. Juro também ajudar a defender meus irmãos em tudo que puder e for necessário, e reconhecer como potência maçônica regular e legal do Brasil o Grande Oriente do Brasil, o qual prestarei obediência. Se eu violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado, meu corpo enterrado nas areias do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulham em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrílego para com Deus, desonrado para com todos os homens. Amém. Esse é o juramento que a pessoa faz ao entrar na maçonaria. Os mais instruídos dentre os estudiosos maçons concluem que a maçonaria é de origem muito antiga e, em alguns aspectos, sucessora moderna e herdeira dos templos da Índia, da Caldeia, da Grécia, de Roma, bem como das doutrinas básicas dos essênios, dos gnósticos e de outras ordens místicas. Significa que a origem da maçonaria é eminentemente pagã. Nesse sentido, pense: será que o verdadeiro maçom, em virtude dos princípios estabelecidos pela maçonaria, baseado em suas origens, pode estar com Cristo, seguindo todos os seus ensinamentos e obedecer a todos os mandamentos maçons? A maçonaria e o teste da palavra. Quero propor agora o teste da palavra, a fim de avaliar se é lícito o cristão participar ou não da maçonaria. 1 Timóteo 6,3 alerta sobre as falsas doutrinas. Paulo diz que nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 1 Timóteo 6,3, 2 Coríntios 2,17. Jesus diz: eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nele. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 21, do verso 18 ao 19. A Bíblia é a palavra de Deus. Como a maçonaria vê a Bíblia? Para a maçonaria, a Bíblia do cristão não passa dos livros sagrados do homem, não sendo melhor do que o Corão, as escrituras hindus ou os livros dos filósofos chineses e gregos. É correto omitir referências a Jesus nas passagens usadas no ritual? Atenção agora, a maçonaria não se baseia na Bíblia. A maçonaria está apoiada na verdade da Cabala, um livro de magia e misticismo. Masonic Defined, Albert Pike e Albert Maclay, página 78 e 79. Em que crê o cristão em relação à Bíblia? Ao aplicar os testes bíblicos, é preciso ficar bem claro em sua mente que qualquer movimento, organização ou crença que difere da base que sustenta a fé cristã é inconciliável com a vida do cristão. Uma das coisas que define o cristão é a natureza de sua fé. O cristão que crê que a Bíblia é a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, que além dela não há outro livro que seja a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 15 e 17, Hebreus 4, 12, Gálatas 2, do 8 ao 9. O cristão crê que o homem é pecador e que o pecado o separa da glória de Deus. Romanos 6, 23.
e que não há outro meio de ter salvação além de Jesus Cristo. Atos 4:12, João 14:6. O cristão crê que após a morte só há dois lugares possíveis onde o homem passará a eternidade: o céu ou o inferno. Mateus 7:13 ao 14. Qualquer outra perspectiva do além muda radicalmente o propósito da existência humana, contrariando as Escrituras. O cristão crê que há um só Deus, revelado na Bíblia Sagrada em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28:19. Ele é o único e verdadeiro Deus. Qualquer outra ideia sobre Deus é expressamente condenada pela Bíblia. O cristão crê que é salvo pela fé e não pelas obras. Ele é salvo para fazer boas obras, não é salvo porque faz boas obras. Efésios 2, do 8 ao 10, Romanos 1:16. O cristão crê que não deve fazer nenhum pacto ou juramento envolvendo vínculos espirituais, nem ser parte de sociedade com jugo desigual. Mateus 5:34, Mateus 23:20, 2 Coríntios 6:14. O cristão crê que não deve ser cúmplice de práticas e cerimoniais que contrariam a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, do 14 ao 21. O cristão deve evitar qualquer atividade ou envolvimento que comprometa suas convicções bíblicas. Qual a natureza da fé cristã? A Escritura ordena aos cristãos que questionam as crenças religiosas. Deuteronômio 13, do 1 ao 5, 1 João 4:1. E que não sejam cúmplices de práticas e rituais que não conferem com o que ela diz. A Bíblia é o parâmetro da verdade. Ela orienta o cristão a rejeitar alianças, acordos e rituais que envolvem secretismo religioso e a confissão de crenças que diferem do seu ensino. Ela chega a dizer: todo aquele que não permanecer no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. 2 João, capítulo 1, verso 9. Veja o que a Bíblia responde sobre o cristão possuir uma vida em oculto, com segredo, organizado e sistemático, como é próprio da maçonaria. Leia João 18:20, irmãos. Mateus 10, versículo 26 e 27, Mateus 5, 14 e 16. O Dr. Tácito da Gama Leite Filho cita a posição da Igreja Evangélica Luterana do Brasil através de um documento preparado pela Comissão de Teologia e Relações Eclesiais e publicado em outubro de 1977. O cristão submisso à Escritura conhece a verdade, porque foi achado por Cristo e iluminado pelo Espírito Santo. João 8, 31, 32, 47, versículo 47. O cristão reconhece a incapacidade do homem de se conhecer e de se regenerar por suas próprias forças. Romanos 7, 18, Salmo 51, verso 10, 1 João 3, 6. O cristão conhece o seu Deus pelo nome verdadeiro. João 17, verso 3. O cristão confessa o seu Salvador. Mateus 10, verso 32. O cristão tolera o fraco, mas não tolera o erro. Apocalipse 2, 29, Marcos 7, 15. O cristão reconhece as contribuições da maçonaria para a liberdade religiosa expressa em nossa Constituição, na prática da caridade, na indução dos nobres sentimentos. Mas tudo isso ele já encontra em sua própria religião. E agora o que fazer? Siga o exemplo de Jesus, nada mais. Eu sempre ensinei, nada disse em oculto. João 18, 20. Ele nada disse em oculto. Jesus sempre ensinou. Portanto, não se temais, porque nada há encoberto que não há de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10, 28. Eclesiastes 12, último versículo, diz que tudo está nu. As obras nossas serão julgadas. As que estão cobertas e encobertas, sejam boas ou sejam más, tudo está nu, está patente com aquele que devemos prestar contas. Hebreus capítulo 4, verso 13. Então devemos vigiar, irmãos, e tomar cuidado. Se você se encontra na maçonaria, por mais dinheiro que você esteja, fama, sucesso, é hora de você abandonar, negar a si mesmo e servir e seguir a Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa sociedade secreta, se você quiser mais ainda se aprofundar, entre no site Esparo do Espírito, lá tem várias matérias sobre maçonaria. O site do ICP, de cristãos ali que falam contra a maçonaria, e muito mais coisas na internet você vai achar. Então, tome cuidado, porque o nosso adversário, ele é astuto. Vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse estudo bíblico, Pai.
cada vida possa ser iluminada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela Tua verdade, Senhor. Para que não caia no engano maçônico, não caia nas mentiras, ciladas e astúcias diabólicas, mas que sejam iluminados pelo Espírito da verdade, pela Santa Palavra, para cumprir e fazer a Tua vontade. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.